Galerinha, estamos começando aqui um projetinho. Um agradecimento muito especial à doutora que fez isso acontecer, a equipe comercial da Turnit, a equipe comercial muito fera, ao Vitor e ao Pedro aqui, o pessoal da produção. Então, assim, a gente fala sobre o estúdio. Você está buscando um espaço moderno, está buscando custo-benefício, está buscando localização, está buscando um espaço legal para fazer seus vídeos, para iniciar um projetinho, ou que seja mesmo para alavancar um evento que você tenha, o que quer que seja o material que você tenha, vem para a Turnit. A Turnit ela tem planos flexíveis. Tá? Ela tem tratamento acústico aqui no estúdio. Ela tem uma infinidade de recursos que ela vai ajudar você a colocar o seu projetinho no ar. Tá? A gente está aqui começando com uma convidada muito especial. Ela é formada em nutrição. Ela é pós-graduada em formação de educadores em diabetes, né? E é mestranda em nutrição dietética. A gente vai mostrar aqui o Instagram dela. Ela tem um Instagram aqui com mais de 4.000 seguidores. Então, assim, tá vendo essa entrevista aqui? Daqui a pouco já corre lá e segue a doutora. A doutora, ela vem ajudando pessoas de todas as idades com doenças autoimunes, com esclerose múltiplas. E ela foi autora também aqui do artigo, né? O artigo Será que eu tenho doença celíaca? Esse artigo foi publicado no portal de nutrição, um artigo bem bacana, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E sem mais, a gente vai chamar aqui a doutora Isa Pelissari. Doutora Isa, muito obrigado mesmo por ter aceitado aí o convite. Tá? Vai me desculpar as perguntas simples, eu sou um cliente leigo aí na parte da nutrição. Eu sou o que diria o marombeiro, o cara que gosta de fazer academia e gosta de batata doce e frango. Tá certo. E é isso, doutora. Muito bem-vinda. E te perguntar, por que você decidiu ser nutricionista? Olha, muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui nessa oportunidade de inaugurar aí um projeto. Eu acho que tem muito a agregar, né? E falar de nutrição é falar de saúde. Então, assim, como eu tenho esclerose múltipla e eu atuo atendendo pessoas com esclerose múltipla e doenças crônicas, então, assim, eu resolvi atender pessoas que sofriam como eu sofro. Tá? Então, por que a nutrição? Antes de ser nutricionista, quando eu tinha os meus surtos, eu não conseguia entender o que acontecia com o meu corpo. Então, a partir desse momento, eu falei assim, eu preciso descobrir como entender melhor o que está acontecendo. E fui procurando outras universidades, outros cursos que pudessem me explicar, mas que não pudessem me paralisar por conta da esclerose múltipla. Entendi. E dentro da nutrição, eu pude perceber que eu tinha muitos recursos e que, por mais que a esclerose múltipla me paralisasse, eu estaria podendo estar ativa. Tá? E eu não fiz a nutrição para clinicar, eu fiz a nutrição para me conhecer. Mas entre os meus estágios, eu pude perceber, principalmente no estágio hospitalar, que as pessoas não sabem nem por que bebem água. Não sabem que muita água também acaba prejudicando também. Não sabem o que é um diabetes, não sabem o que é uma hipertensão, só sabem que minha pressão subiu, eu não posso comer doce, o meu colesterol está alto. Às vezes a pessoa tem diabetes tipo 1 e acaba não comendo doce e acaba tendo um declínio no açúcar no sangue, sem saber. Sim, então assim, as pessoas não sabiam disso e eu senti essa carência. Eu falei, eu não posso guardar esse conhecimento só para mim. E foi aí que eu resolvi clinicar e abrir o consultório, né, onde eu atendo pessoas com esclerose múltipla e doenças crônicas. Entendi. E nesse assunto, o que é esclerose múltipla?
A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante. O que significa isso? Ela é autoimune e os nossos linfócitos atacando a nossa bainha de mielina, que é uma bainha de gordura que envolve o neurônio. Tá? Então, os nossos linfócitos eles destroem essa bainha de mielina, fazendo com que a informação de um neurônio para o outro seja prejudicada. Entendi. Então, a informação não chega como deveria chegar, podendo trazer sintomas como paralisia de membros, ataxia, dificuldades visuais, fadiga. Então, trazendo bastante recursos inflamatórios para o organismo. Entendi. Entendeu? Então, assim, a esclerose múltipla é como se fosse uma teia de fios que nós temos no cérebro, tá? E ela é destruída, tirada a capinha desses fios e começa a dar curto-circuito. E aí a informação não chega onde deveria chegar. Entendi. Se a gente compararmos doenças como diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol, as doenças que mais aparecem na TV, a esclerose múltipla, doença de Bloom, são doenças pouco conhecidas na mídia, né? Tem a recente descoberta da modelo, a Carol Ribeiro, que ela descobriu que tinha esclerose múltipla, né? Na matéria ela diz que confundiu a esclerose com outros sintomas. Ela confundiu com a menopausa, com a síndrome de Bloom. Tem a síndrome de burnout, né? Que realmente afeta a vida corrida que a gente tem. Queria perguntar, a mídia, ela ajuda no processo de conscientização do diagnóstico precoce? Sim, quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, mais a gente consegue conscientizar as pessoas. Entendi. Tá? A esclerose múltipla, ela realmente é uma doença assim, muito difícil de ser detectada, mas hoje, atualmente, a gente pode dizer que ela está sendo mais promulgada. Tá? Então, por isso, quando a pessoa chega com algum sintoma, os médicos já começam a investigar um pouquinho mais sobre o assunto. Entendi. O mapeamento ele é um pouco melhor hoje com a informação, com a velocidade da internet, é uma coisa mais... Sim, ela mais é veloz, uma né? doença rara, tá? A esclerose múltipla é uma doença rara. Nós temos em torno de 40 mil brasileiros com essa doença, mas ela ainda precisa ser muito conscientizada, porque assim, ela está aparecendo cada vez mais e cada vez mais cedo. O diagnóstico hoje, antes levava-se 8, 10, 12 anos para se descobrir a esclerose. Hoje, se o profissional estiver bem capacitado, em 30 dias ele já diagnostica, já fecha o diagnóstico. Entendi. Entendeu? Então, quanto mais falarmos, melhor. Entendi. Na chamada, ela diz uma coisa muito importante, né? Para a gente acabar conhecendo um pouco o nosso corpo, para a gente entender os sinais que o corpo passa. É muito louco esse negócio, porque quando eu era criança, tipo, eu sempre comia errado. Comia muita besteira, muito doce. E eu sempre vivia com a mucosa do nariz inflamada. Uma parte de sair casquinha mesmo. E eu não sabia por que era. E aí hoje eu tenho uma dieta um pouquinho melhor, como um pouquinho menos de açúcar, com os alimentos um pouco com um índice de glicêmico um pouco menor, que acaba me ajudando. Mas mesmo assim, mesmo mantendo o açúcar baixo no corpo, toda vez que eu erro um pouquinho, acaba dando um sinalzinho no corpo de que o açúcar está alto. Sim. Ó, independente da pessoa ter uma doença ou não, conhecer o seu corpo e saber o que está acontecendo é primordial. Tá? Então, eu digo assim, comi alguma coisa, não caiu bem, eu tenho que investigar o que está acontecendo. Será que aquele alimento foi bem preparado? Será que não? Será que se eu comer outras vezes eu vou ter essa reação ou não? Se a gente parar para pensar que a gente não consegue ficar sem se alimentar, como a gente estava até conversando antes mesmo de iniciar a gravação, tem 3 coisas que podem matar o ser humano. É a privação da alimentação, privação de oxigênio e falta de sono. Então, se a pessoa não conseguir ter equilíbrio nesses 3, ela fatalmente vai ter problemas. Tá? Então, assim, se conhecer, independente de qualquer diagnóstico, estilo de vida, é muito importante. É complicado. A doutora trouxe a gente pode mostrar um adipômetro? Trouxe. Deixa eu pegar ali. Só um minutinho. Que é ao vivo. É quase ao vivo, pessoal. É quase ao vivo.
Aqui, meu adipômetro, eu uso este. Tem vários modelos de adipômetro, mas eu utilizo esse. Para que ele serve? Ele serve para mensurar as pregas cutâneas do paciente, para saber quanto de gordura esse paciente tem no corpo. Entendi. Tá? Então, eu gosto muito de trabalhar com pregas cutâneas e circunferência, até mais do que uma bioimpedância, porque a bioimpedância necessita de uma preparação. Entendi. Tá? Não sou contra, Eu fiz uma vez. Fiz só uma vez. Eu tinha que fazer outras vezes também, mas Sim. eu fiz uma vez. Então, mas eu prefiro trabalhar com adipômetro, com a estadiômetro, fita métrica, tudo para poder ter as medidas mais acuradas ali, mais certinhas. Entendi. Além das medidas, tem a bioimpedância, né? Além a fita métrica, o adipômetro, quais os exames de sangue básico complementar que a doutora indica para um plano alimentar legal? Olha, eu sempre peço algumas vitaminas, como vitamina D, vitamina B12, ácido fólico. Peço o hemograma completo, perfil lipídico, que é para saber a parte de colesterol, glicídico, para saber a parte de glicemia, os tiroidianos, para a gente ver como que está a função da tireoide, do fígado. Então, assim, são vários exames básicos para a gente poder entender como que está esse paciente. Né? Porque quando ele chega, ele precisa entender como eu vou ajudar essa pessoa. Porque Entendi. eu entrego para a pessoa aquilo que ela quer, mas eu entrego aquilo que ela nem sabia que queria. Entendi. Você faz um raio-x da pessoa com todas as métricas bonitinhas dos exames e acaba mostrando. Sim. De repente a pessoa ela tem a intolerância à lactose, de repente ela tem uma pessoa celíaca, intolerante a glúten, e não sabe, né? Não sabe. A gente precisa pesquisar primeiro antes de excluir qualquer alimento. Então, assim, é muito importante trabalhar o paciente como um todo. Eu digo no meu consultório que eu trabalho a mente e o corpo do paciente. Eu preciso saber se ele está bem emocionalmente, se ele não está bem. Porque quando está triste, tem pessoas que se acabam na comida. É complicado. Tem pessoas que deixam de comer diante da tristeza. Então, eu preciso entender aquele paciente como um todo para poder atender as necessidades dele. Muitas vezes ele chega para mim e fala, eu quero emagrecer. Só que o problema dele não está no peso. Tá o na problema cabeça, está psicológico. no psicológico. O problema dele está na forma do ambiente que ele trabalha. Entendeu? Então, entender como que está sendo essa pressão no dia a dia é importante para se conduzir uma alimentação adequada. Querendo ou não, até o que eu faço, mais ou menos. A rotina da alimentação é uma coisa muito importante. Que nem, eu não consigo comer rápido. Eu sento na frente da TV, do celular e fico comendo. E que aí, no caso, eu até não consigo por causa do refluxo. Começa a atacar um pouquinho. E, querendo ou não, toda essa parte de alimentação dá uma ajuda para a pessoa mesmo. Sim, você precisa comer com atenção. A gente fala isso, até é muito aplicado na prática Mindfulness, no qual a gente tem que trabalhar com atenção. A alimentação é a atenção. Tá? Então, eu digo que a alimentação ela deveria ser considerada o nosso remédio diário. A gente tem que ter hora para comer, a gente tem que ter hora para fazer as nossas necessidades, a gente tem que ter hora para viver. E é uma coisa complicada, porque a gente fala assim, a gente tem que ter a hora, mas tem dias que a gente acaba comendo em pé, acaba comendo rapidinho, acaba olhando no celular a tarefa que tem que fazer e acaba comendo mais rápido do que deveria ou comendo menos para conseguir suprir isso. Né? Eu digo, Everton, que isso é muito de criação de hábitos. Tá. Então, você criar o hábito, se você criar o hábito de uma forma, um reloginho, fazer isso funcionar como um reloginho, você consegue encaixar o seu dia dentro daquela rotina. Entendeu? Entender práticas. Eu trabalho num lugar que eu não tenho condições de preparar um lanche natural. Tá, mas o que eu posso levar para ser prático naquele momento? Então, se você se planeja, se você se prepara antes, você consegue aí ter uma semana bem adequada. Tá? Então, primeiro a gente tem que mudar essa mentalidade de tipo, meu dia é corrido, eu não tenho tempo. Não, meu dia é corrido, como que ele funciona? Paro no domingo, vou estruturar minha semana para poder fazer ele funcionar a meu favor. Porque quem faz o dia sou eu. Quem faz a hora sou eu. Verdade. Entendeu? Então, se eu não consigo encaixar uma vida saudável dentro do meu dia, eu estou vivendo errado. Verdade. É que no meu caso é mais pela parte financeira mesmo. Tem
um bebezinho em casa, um freezer, que é meu filho. Eu gasto o salário nele. Que aí eu faço lá toda a batata doce da semana, o frango. E aí eu tento... Porque assim, o pessoal que faz os bodybuilders, né? O pessoal fala assim, se você tiver... se você não tiver o alimento para a próxima refeição, já tá meio errado. Sim. Porque tipo, eu peguei esse hábito mais ou menos. Eu como, mas eu já tô pensando na próxima refeição já. Uma simples tapioquinha com queijo é bem fácil, bem fácil. Eu peso ela bonitinho na balança, porque ela é pesada. A parte glicêmica dela, ela é calórica, né? Não dá para perceber muito, mas ela é um pouco calórica. E aí... E é isso, tipo, eu como mais ou menos a refeição e já tento preparar a próxima. E já preparo a próxima. Preparo as duas e vou sempre pensando. Porque aí se eu deixo para fazer a comida quando eu já tô com fome, aí é ruim. Eu ruim. digo para você que muito mais que calorias é percepção. Tá? Então, assim, no consultório, lógico, eu faço os cálculos de todos os planos alimentares dos meus pacientes, só que eles não têm que se preocupar com isso. Quem se preocupa com a caloria do plano alimentar sou eu. Porque esse negócio da conta não funciona muito certinho. Ele não tem que... o meu paciente, ele não tem que ficar, que eu tenho que comer 2.000 calorias. Quantas calorias tem isso aqui? Quantas calorias... Não. Se você pegar um prato de arroz com batata doce, frango bonitinho e 3, 4 pedaços de pizza na balança calórica e deixar da mesma forma, não satisfaz da mesma maneira, então, mais ou menos. O paciente, ele precisa ter a liberdade para comer. Ele precisa saber que ele pode comer o tempo todo, desde que ele saiba o que ele está comendo. Entendeu? Então, assim, mais do que viver numa situação de regras, eu tenho que fazer assim, é você entender que eu preciso comer porque eu sou feito de nutrientes, o meu corpo todo é feito de nutrientes, então o que eu vou colocar para dentro vai ser para melhorar. Então, eu só vou colocar coisa boa para dentro. Eu digo que a gente não cuida daquilo que a gente não ama. Verdade. Então, se a gente está trabalhando uma alimentação, está trabalhando uma atividade física, a gente precisa realmente fazer da forma adequada. E se privar de alguns alimentos, isso faz com que a gente possa até gerar uma compulsão depois. Verdade. Então, prestar atenção em como eu estou me alimentando. Eu tenho pacientes que perdem 5 quilos em 30 dias e tenho pacientes que perdem 60 gramas, 600 gramas. Verdade. Tá? Na disposição e na forma com que essa pessoa está se planejando. Tá? Nenhum corpo é igual ao outro. Verdade. Ninguém vai funcionar igual. O que serviu para um não vai servir para o outro e isso é geneticamente comprovado. Verdade. Você vai fazer um plano lá, vou fazer uma conta de 2.000 calorias e vou aplicar para outros pacientes. Não vai ter a mesma finalidade. Não vai. Cada organismo é um, cada pessoa é diferente, né? Sim, eu posso... Tem uma rotina diferente, tem toda uma parte diferente. Eu posso pegar gêmeos, por exemplo, idênticos, e colocar eles, um para morar no sítio e o outro para morar no centro da cidade. Eles vão se comportar de forma completamente diferente. Um provavelmente pode engordar mais que o outro, um pode ter queda de cabelo, o outro não. Entendeu? O corpo vai se comportar de forma diferente porque o ambiente ao qual a pessoa está inserida, ela é completamente diferente. Entendi. A forma com qual a pessoa absorve esse ambiente também é diferente. Eu posso ter 2 pessoas similares trabalhando no mesmo ambiente, uma é mais estressada e a outra é mais tranquila, mas o ambiente é o mesmo. Entendi. Entendeu? Entendi. Perguntar, recebe. A gente tem o Instagram dela, com o quê? Uns quase 5.000 seguidores já. E a doutora recebe muitos feedbacks, né? Recebo. Tenho bastante feedbacks, tanto de pessoas que fizeram avaliação, pacientes que continuam comigo. Eu tenho pacientes há mais de 2 anos comigo, que eu já tentei dar alta e eles falam, não, se eu sou largar da sua mão, vai desandar tudo. Eu prefiro continuar aqui fazendo acompanhamento, que seja a cada 45 dias, 60 dias, mas para estar ali sabendo que eu estou no caminho certo. Até porque, como eu trato pessoas com doença autoimune, e é uma doença que não tem cura, você pode ter um surto a qualquer momento. É uma caixinha de surpresa. Então, a pessoa nunca sabe quando ela vai realmente ter o surto. E estar no acompanhamento nutricional é muito importante. Entendi. Doutora, nessa parte de feedback, qual foi o feedback que mais te tocou? Ou quais os tipos de reconhecimento que mais faz valer a pena mesmo o seu trabalho? Que você fala, putz, esse...
Olha, chocou, que deu aquela eu arrepiada? vou falar uma coisa para você aqui que você vai dar risada, mas é muito interessante quando eu falo com o paciente e eu pergunto, meu, como que você tá? O que que foi, o que que mudou na sua vida? A Aí pessoa fala tudo. não, aí a primeira fala, gente, eu tô fazendo cocô, eu não fazia cocô. E assim, é muito engraçado, por quê? Porque a pessoa começa com um tabu. Ela começa com aquela dificuldade de falar sobre funcionamento intestinal. Verdade. E o intestino, a gente tem o eixo intestino-cérebro. O nosso intestino precisa estar funcionando muito bem para a distribuição dos nossos nutrientes. Verdade. Então, quando a pessoa fala para mim, nossa, eu levava 4, 5 dias para ir no banheiro e agora eu estou indo todo dia, você percebe que a pessoa está mais feliz, a pele mudou, já está conseguindo dormir melhor. Então, muita coisa muda. Aí você pensa tanto na parte emocional, com a dieta da pessoa, acaba a pessoa, vamos supor que nem quando eu faço uma dieta, o reloginho funciona, o reloginho do intestino funciona. Sim. Sim, aí eles percebem, ó, se faz alguma coisa fora ali daquilo que está aprendendo, fala, poxa, já aprendeu, tenho que voltar para o ritmo, entendeu? Então, assim, é muito gratificante. Quando a pessoa chega para mim e fala, eu estou feliz porque eu estou indo ao banheiro, eu sinto um prazer muito grande, porque eu sei o quanto isso é importante. Mas até a parte do sono, insônia ainda não tenho, mas eu tenho o problema de dormir pouco. Mas quando eu consigo dormir lá 4, 5 horas, já é uma emoção para mim já. Sem precisar ir levantar no banheiro. Eu levanto no banheiro para ir a cada 3 horas, mais ou menos, eu acordo para ir no banheiro. Eu tive pacientes, até foi recente, o paciente, ele falava para mim assim, olha, eu vou dormir 3 horas da manhã todos os dias, quando dá 6, 7 horas da manhã eu estou de pé. Aí eu falei, mas por quê? Porque eu não tenho nada para fazer, eu gosto de ficar na internet fazendo contas, eu sou matemático, fico fazendo contas, sou aposentado e tal. Eu falei assim, e por que você não vai dormir junto com a sua esposa? Ela vai dormir e você fica no computador? Fica. Eu falei, então vamos mudar isso. A partir de agora, você vai dormir junto com ela. Menor tempo de tela. A pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, minha vida é outra, meu relacionamento é outro, agora estou mais próximo da minha esposa, minha vida está completamente diferente. Não é? Eu vi doutora mestre na cozinha também, né? Eu vi algumas receitas que ela tem no Instagram dela. E esse negócio de cozinhar é uma coisa complicada. Porque eu só faço as minhas gorobas sem tempero só. Só consigo fazer lá batata doce sem tempero, frango. E dá umas dicas alimentares aí pra galera. Alguma coisa que a doutora gosta de fazer que vai bem no Instagram. Olha, eu gosto de praticidade, eu não gosto de coisa muito complicada, não. Se você falar para mim assim, olha, vai ter que ficar 2, 3 horas, vai ter que ficar marinando a coisa para depois, 2, 3 dias para depois ir pro... Não gosto disso. Airfry vai tudo na Airfry, é lindo. É coisa para mim é praticidade. Perfeito. Então, tudo aquilo que eu puder fazer, que seja prático, eu oriento. Então, assim, para um café da manhã, por exemplo, uma crepioca, rapidinho, 3 minutinhos ali, você já tem uma crepioca pronta. Uma farinha de arroz com aveia. Sim, uma salada de fruta com granola. Eu gosto de coisa prática. Na refeição, se você já deixar tudo, como eu falei, planejamento é tudo. Se você se planejar, deixar a salada já limpa, você consegue conservar essa salada pronta só para você consumi-la por mais de 7 dias na geladeira e ela não estraga. Verdade. Então, assim... Planejar é o segredo. Você deixar as coisas prontas é o segredo. E assim, eu não tenho tempo para cozinhar, mas eu tenho 2, 3 horinhas lá num domingo, então você consegue deixar um arroz já congelado, você consegue deixar um feijão congelado. Dura mais tempo, você pode fazer uma quantidade maior. Sim, você faz uma quantidade maior e depois é só tirar, descongelar e consumir. Pode-se congelar feijão temperado, embora muitas pessoas acham que não, mas pode-se temperar o feijão e congelar ele, porque é só descongelar e consumir. Entendi. Entendeu? Então, a praticidade é um negócio para quem tem uma vida corrida. A vida corrida é complicada, a gente sempre tem. Eu vi um post da doutora de 14 de janeiro. Ele fala sobre uma dúvida muito comum, né? Quando a nutricionista ela pede para a pessoa ela fazer atividade física, o objetivo ele não é só para perder peso. Tem todo um processo metabólico em torno disso, que faz basicamente que é trocar gordura por massa magra, não é? Eu queria perguntar por que é tão benéfico a dupla dinâmica cardio mais musculação, ou cardio mais um outro trabalho de força, um crossfit,
um levantamento de peso. Muito legal essa pergunta, porque às vezes o paciente chega para mim e fala assim: ah, mas eu não posso ir para academia, eu não posso fazer uma atividade física, eu não posso. Não, a questão é movimento. Tá? Então, assim, junto com a alimentação, eu digo que a alimentação é 70% do processo, 30% é atividade física. Entendi. Tá? Então, o cardio, ele vai priorizar, é uma atividade de longa duração com baixo impacto. Então, o seu corpo, ele vai primeiro, nos primeiros 30 minutos, podemos dizer que ele está fazendo uma resistência. Tá? Ele está criando uma resistência. Ele aumenta os batimentos cardíacos. Depois desses 30 minutos, ele começa a buscar energia, e é quando ele começa a gastar gordura. Tá? Então, o cardio para emagrecimento, ele é super legal. Tanto que o paciente fala, eu não posso pagar uma academia. Eu falo, cara, anda 30, 40 minutos na rua, no quarteirão, vai fazer uma caminhadinha. Isso não é correr, é caminhar mesmo. Porque o seu corpo vai estar em movimento. E aí muitas vezes a caminhada, ela é até mais interessante do que a corrida. Porque ela vai fazer com que você queime gordura. Tá? Agora, a musculação, ela também se torna essencial, principalmente para pacientes com esclerose múltipla, porque como nós temos essa deficiência da informação do neurônio, chegar de um neurônio para o outro, chegar nos membros inferiores, por exemplo, ou até mesmo nos braços, a gente precisa fortalecer esse músculo. Entendi. Então, a musculação ela é muito interessante para quem tem esclerose múltipla. A massa magra ela acaba protegendo mesmo os ossos, acaba protegendo Sim. o corpo mesmo, né? Sim. De todo... Ela evita você atrofiar, sabe? Você ficar bem rígido. Eu digo que é como se você estivesse colocando ali combustível certo no lugar certo. Entendi. Entendeu? É que nem é basicamente que nem o sono. Porque o sono ele é importante também nessa recuperação, né? Mas por que ele é tão importante na recuperação muscular, na recuperação como um todo? Porque enquanto a gente dorme, que a gente produz muitos hormônios. Tá? Então, a gente tem hormônios que só são produzidos durante a noite. Então, a gente precisa ter de 7 a 9 horas de sono. Isso é o ideal. Tá? Se a gente tem menos que isso, que nem você falou que tinha 5, 4 horas de sono, 5 é o você máximo. tem uma deficiência aí de produção de hormônios. Eu faço academia e só funciona quando eu consigo dormir um pouco mais. Então, precisa o corpo sim acaba respondendo. ter uma qualidade de sono muito melhor. Tá? Então, o sono ele é reparador. Então, ele serve para reparar todo aquele exercício, todo aquele estresse que você colocou o corpo durante o dia. Entendi. Então, por isso é muito importante. E não adianta falar, mas eu dormi 8 horas durante o dia. Não é a mesma coisa do que dormir 8 horas durante a noite. Tá? Porque tem hormônios que só são produzidos sem luz nenhuma. Entendi. Tá? O corpo precisa estar realmente no escuro. E é complicado, porque eu já trabalhei à noite e o corpo hipertrofiava na janta. Jantava 1h da manhã, o corpo entendia que era noite e hipertrofiava. Dormia bem menos, né? Não via a luz do sol de dia. E dormia bem pouco também. Sim, é a resposta do organismo. Não é? E, doutora, a questão do formigamento, eu vi um post no Instagram seu também. Por que ele, esse é um sintoma, por que ele passa, às vezes, despercebido ou é confundido com estresse para a pessoa que tem esclerose múltipla? Então, como eu te disse, a esclerose ela é difícil de ser diagnosticada assim. Entendi. Simplesmente, eu estou com formigamento no corpo. Pode ser estresse, pode ser. Porque o formigamento não é só na esclerose múltipla. Em várias doenças você pode sentir esse formigamento. Tá? Mas o que você precisa é identificar a causa desse formigamento. Às vezes na parte da circulação, entendeu? na perna também. Quando você senta em cima da perna, por exemplo, você vai levantar, a perna está dormindo. Então, pode ser, sim, circulação, pode ser vascular. Então, tem várias formas de se identificar o formigamento. Mas ele é algo muito presente em pacientes com esclerose múltipla, por conta dessa comunicação não estar chegando onde deve chegar. Entendi. Aí tem o caso da Carol, né? Que ela tinha confundido, a Carol Ribeiro, que tem esclerose múltipla, ela confundiu os primeiros sintomas com outras doenças, né? Na parte de pesquisas e tecnologias, quais procedimentos e tratamentos são mais essenciais e eficazes no controle dos sintomas? O que mais ajuda? Como a gente diz, a esclerose múltipla não tem cura, tá? Ela tem tratamento.
Então, assim, por mais difícil que seja receber esse diagnóstico, porque não é fácil, tá? É um diagnóstico muito pesado, o tratamento ele envolve medicamentos. Hoje, os neurologistas estão ainda pegando naquele ponto de tipo, eu tenho que começar com um medicamento de primeira linha ou eu posso começar com um medicamento mais simples. Isso vai depender de paciente para paciente, tá? Mas, geralmente, paciente com esclerose múltipla ativa já se entra com medicamento. Tá? O neurologista vai entrar com esse medicamento. Esses medicamentos são fornecidos, muitos deles são fornecidos pelo SUS. Porque é um medicamento de alto custo. Então, quando eu falo alto custo, são medicamentos de 8, 9, 10 mil reais. Eu vou trocar de medicamento agora, meu medicamento custa 56 mil reais. Entendeu? Eu, por mim, não teria condições de bancar esse medicamento. Então, assim, em termos de terapia, sim, medicamento, alimentação, atividade física. É todo um conjunto, Esse é um conjunto que a gente pode dizer que é muito importante na esclerose múltipla. Dependendo da pessoa, se é uma pessoa que consegue lidar melhor com as emoções e consegue, porque assim, a pessoa ela pode ser muito 10, tá? Tá muito bem. Só que quando ela recebe esse diagnóstico, o emocional dela acaba, é destruído. Entendi. Então a gente precisa colocar um psicólogo também. Entendi. Entendeu? Então, em questão de terapias, de como conduzir o diagnóstico, eu digo medicamento, alimentação, atividade física e a parte a parte psicológica. A parte psicológica, ela sempre está envolvida em muitas coisas, né? Ela sempre é importante, né? Eu digo que terapia não é para louco, terapia são para os bons. Entendeu? Porque se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria muito melhor. Mas é verdade, verdade. Entendeu? Aquele controlezinho do emocional é bom, ajuda. A gente precisa ter mais empatia. É verdade. O mundo não tem empatia. A gente precisa mais entender que todo mundo tem o direito de ter um dia ruim. É verdade. Aí o pessoal fala assim, porque é sempre eu. A gente tem que olhar o nós. Eu sozinho, eu não faço nada. Nós fazemos, a gente faz. Sim. O nosso, ele é muito... Ele é muito bom o nosso é muito bom. Doutora, a gente está no finalzinho da Páscoa. O famoso maravilhoso chocolate. Dá algumas dicas para quem está em casa. Dá umas dicas de como... Quais tipos são menos prejudiciais para a pessoa? Tá. Falando de chocolate, então vamos falar de doces, tá? Uhum. Então, pensando em doces, quanto menos açúcar refinado tiver, melhor. Uhum. Tá? Então, o que eu oriento meus pacientes? Que eles podem comer chocolate, sim. Procurem aqueles com teor maior de cacau. Então, 70%, 80% cacau podem estar sendo utilizados. Eu fiz, inclusive, para Páscoa, eu fiz uma receitinha, até coloquei lá no meu Instagram, de você poder usar o chocolate 70% cacau eu fiz na receitinha, eu coloquei um doce de banana. E aí, coloquei 70% cacau por cima. Né? Fiz tipo um ovinho. E você pode fazer isso com várias frutas. Não precisa ser só com a banana, você pode fazer com morango. Fica muito gostoso. Quer dar uma reduzida na absorção do açúcar. Sim, e assim, você vai estar usando a fibra do alimento também. Entendi. Então, sempre utilizar. Eu vou utilizar algo mais calórico, algo que não tem, assim, de repente tem uma gordura que não é tão boa, mas o que eu estou usando junto? Eu estou colocando uma fibra junto para poder amenizar aquele problema. Tá? Então, assim, doces, procurar o mais natural possível. Entendi. Tá? É que nem tem chocolate, tem outros alimentos também, né? De lá fora, nos outros países, que o pessoal mostra o rótulo das embalagens. De repente, dá exemplo do tomate. O extrato de tomate tem o comum, que tem o tomate, tem um monte de outros ingredientes e tem o só tomate só. Então, o ideal é procurar um alimento que tenha a menor concentração de ingredientes. Quanto menos ingrediente tiver, melhor. Né? Eu digo assim... E a qualidade desses ingredientes também, se você ler o rótulo do produto e você conseguir replicar aquele produto na sua casa,
é um produto bom. Agora, se você ler o rótulo do produto e tiver ingredientes ali que você não conhece, é um produto ruim. Tá? Então, assim, não importa se vai ter 5 ingredientes, se vai ter 10. Se você consegue replicar na sua casa, é um produto bom. Se você não consegue replicar, não compre esse produto. O extrato de tomate, ele é um exemplo muito claro. Geralmente tem-se tomate, água e sal. Tá? E quando você compra um molho de tomate, geralmente tem mais água, o tomate vem lá em terceiro lugar, depois tem NS não sei o quê, NS acidulante, não sei o quê, acidulante, isso, aquilo. Aí conservante. Aí você vai lendo, você fala, onde eu vou comprar acidulante? Onde eu vou comprar esse NS? Onde eu vou comprar... E querendo ou não, é comum que a gente pensa, mas é só um pouquinho, mas vai tudo pro organismo. Sim. Vai ter tudo digerido. O que o corpo não entende, ele estoca. Tá? Então, muitas vezes, esse acidulante, esse aditivo, ele vai ficando estocado em locais impróprios. Então, aí, do nada, a pessoa chega e fala, nossa, descobri um câncer. Mas por que descobrir um câncer? Você vai fazer a investigação, essa pessoa tem uma alimentação completamente industrializada. Estou tirando o fator genético aqui, tá? Uhum. Então, essa pessoa tem uma alimentação completamente industrializada, se alimenta muito mal, não tem horários. Então, aí você começa a perceber que tudo aquilo, os agrotóxicos que ela está consumindo, estão ficando no organismo, porque o organismo não sabe se livrar daquilo. É verdade. E isso vai gerando uma deficiência no nosso corpo. Entendeu? Então, é muito comum isso acontecer. Por isso que eu falo que quanto mais limpa a alimentação, melhor. Tá? E dá para se comer muito bem. Tá? Dá para se comer de forma saudável e não é tão caro. Hoje a gente pode dizer que a alimentação saudável está mais barato do que a não saudável. Não é. Comer fora, então, é complicado. É Sim. muito caro. Muito caro. E o pessoal fala mesmo. Comer besteira é mais caro do que fazer dieta. Sim. Você vai pegar lá R$20 mais ou menos, vai comprar... Dá para comprar batata doce da semana inteira, mais ou menos, conforme o tanto de comida que a pessoa come, né? O verde no prato. Eu sempre tento comer certinho o verde. Eu como brócolis quase todo dia, sempre que dá. Um brócolizinho congelado, sem tempero, mas eu sempre tento comer. E não é a coisa mais gostosa que existe, né? Mas a gente sempre bate nessa tecla, porque é importante o verde no prato. Qual a importância, os benefícios de ter um vegetal, de ter um alface, de ter alguma parte mais verde no prato? Tá, eu digo que o prato da população deveria ser muito colorido. Tá? Nós estamos num país tropical, num país que tudo que se planta dá. Né? Então, quanto mais colorido for o nosso prato, melhor. Pelo menos 5 cores no prato. Tá? Por que verde? Por que vermelho? Por que laranja? Porque são ricos em antioxidantes, são ricos Cenoura em flavonoides, ajuda bastante pra mim. São ricos em vários bioativos que podem ajudar o nosso organismo a facilitar todo o processo. Então, quanto melhor, quanto mais colorida for a nossa alimentação, mais nutrientes a gente está tendo absorção. E mais anti-inflamatória vai ser essa alimentação. Tá? Então, sim, não só verde, mas como vermelho, laranja, o branco, o marrom, é muito importante ter o prato bem colorido. Entendi. Não, bacana. Doutora, passou tão rápido o tempo, mas... Queria agradecer de verdade, do fundo do coração, pelo convite, por ter aceitado o meu convite. E fala um pouquinho para a galera do seu Instagram, fala um pouquinho aí do seu escritório, como que você trabalha, como que a pessoa pode entrar em contato com a doutora para fazer um plano alimentar diferenciado e para mudar a vida. Tá, assim, uma das coisas que eu coloco muito para quem entra em contato comigo. Primeiro, eu tenho que entender o que essa pessoa busca. Tá? Então, se a pessoa busca apenas uma dieta,
eu tô bem, eu não tenho problema nenhum, minha saúde tá bom. Afinal, eu sou nutricionista, e nutricionista acaba sendo nutricionista de todo mundo, Entendi. né? Então, assim, se você busca isso, eu tenho a forma de atender com consultas. Tá? Mas eu não gosto de chamar de consultas, porque o meu paciente, ele tem um acompanhamento. Por 30 dias ele está sendo acompanhado por mim. Não é só naquela consulta. A gente vai continuar conversando, a gente vai continuar entendendo o que está acontecendo. Mas para pacientes com doenças crônicas ou esclerose múltipla, aí eu já trabalho com programas nutricionais. Entendi. Que são programas que têm começo, meio e eu digo que não tem fim. Porque uma doença crônica, ela precisa ser controlada. Uma doença contínuo. autoimune, ela precisa ser acompanhada. A gente consegue espaçar por mais tempo as consultas. Tá? Mas ela precisa ter uma continuidade. Então, assim, é um acompanhamento. Eu digo que eu quero ser a última nutri do meu paciente. Entendeu? Eu não quero que ele fique procurando. Então, tá tendo algum problema? Vamos conversar com a Nutri. Eu já tive pacientes que começaram comigo logo depois que eu terminei a graduação, depois ficaram um tempo sem, voltaram. Não consigo ir contra a Nutri, tem que ser você. Entendeu? E tenho pacientes que estão há mais de 2 anos comigo direto. Entendi. Entendeu? A Então, forma, assim, o cuidado que você tem com o paciente é uma coisa diferenciada. Sim, eu procuro trabalhar mesmo para o meu paciente. Eu dou as mãos para ele, para que ele realmente sinta que isso é verdadeiro. Porque é algo que eu gostaria de receber. Entendi. É um atendimento que eu, antes mesmo do meu diagnóstico, eu passei com várias nutris e eu queria ter encontrado alguém que pegasse na minha mão e falasse, vem comigo que eu vou te ajudar. Entendi. Então, é esse tipo de abraço que eu dou no meu paciente, que eu pego na mão dele e faço ele entender que a alimentação não tem que ser chata, tem que ser algo prazeroso. Comer é gostoso, comer tem que ser divertido. E os meus pacientes não estão proibidos a comer nada. Entendi. Entendeu? Eles aprendem a comer com prazer. Dá para comer, de pouquinho em pouquinho dá para comer. Dá para comer de tudo. Dá para comer. Dá para comer de tudo. Legal. Rapaziada, a gente terminou aqui um papo muito interessante, muito legal mesmo, com a doutora Isa. E é isso aí. O próximo episódio tem mais, hein? Obrigado.